Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. João 10, 9. Você ouviu o podcast de ontem, domingo, quarto domingo da Páscoa, que é o Evangelho do Bom Pastor. Se você não ouviu, volte lá no nosso YouTube, porque é maior do que o tempo permitido aqui no Instagram, mas no YouTube temos o podcast de ontem. Eu acho que você vai ouvir a primeira parte desse evangelho de hoje. Você vai entender essa primeira parte sobre o pastor que fala, a voz do pastor que é reconhecida pelas ovelhas e as ovelhas escutam esta voz do pastor. O Felipe dá uma explicação sobre esse pastoreio, o exemplo lá do bispo emérito de Avignon, onde ele morou. Você contou quantas vezes Jesus diz, eu sou, e mais um predicado? A gente perguntou no podcast de ontem. Ontem Jesus dizia, eu sou o bom pastor, João 10, 11 e João 10, 14. E hoje aqui Jesus diz, eu sou a porta, João 10, 9. E aí são duas vezes já que Jesus diz, eu sou, e mais um predicado. Tome a sua Bíblia e conte, depois escreva aqui nos comentários sobre quantas vezes Jesus diz, eu sou e mais, e cite os versículos, como eu estou citando aqui agora. O Evangelho de hoje, nós temos uma parábola. Jesus não diz no começo do Evangelho, eu vou contar a vocês uma parábola, mas lá no versículo 6 disse que eles não entenderam essa parábola. Vamos tentar entender um pouco aí sobre o que eu rezei e meditei com essa parábola aqui de Jesus. Jesus diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Como assim? Jesus diz que entrar por Jesus é a salvação. Então, esse redil por onde nós entramos, para onde nós vamos, é a igreja, é a vida eterna. Quem entrar por Jesus será salvo, encontrará salvação, porque só Jesus dá salvação, só Ele é a porta. Jesus não disse, eu sou muro, não é muro, né? Porque imagina uma casa que não tivesse porta, que tivesse um muro no lugar da porta fechada, e ninguém podia entrar e ninguém podia sair, e seria horrível, né? Mas Jesus é a porta pela qual nós entramos para sermos salvos. Quem entrar por Jesus será salvo. Então, um primeiro momento, um primeiro entendimento desse redil é a igreja, é a vida eterna, pela qual Jesus, sendo a porta, nós entramos. Mas podemos entender também esse redil, esse lugar fechado, sem pastagem, sem nada, como o nosso mundo próprio, o nosso egoísmo, o nosso coração fechado. E nós precisamos sair dele. E, novamente, precisamos passar por Jesus. Jesus é a porta pela qual nós saímos para as verdes pastagens, ouvindo a voz desse pastor que nos leva para as verdes pastagens e as águas repousantes, refrescantes. Jesus, por qual nós passamos, nos dá esta vida, vida em abundância. Se nós entrarmos por Jesus, entraremos para a vida eterna e teremos a vida plena, a vida em abundância. Mas se nós passarmos por Jesus também nesse tempo, nessa nossa terra, nós encontraremos também vida, a vida em abundância aqui, as verdes pastagens. Nós não estaremos mais fechados naquele lugar escuro do redil, sem pastagem, sem alimento, sem água, sem nada. Precisamos passar por Jesus. Jesus é essa porta pela qual Ele nos conduz para as verdes pastagens. E o que é essa verde pastagem, senão a própria Eucaristia? Jesus nos alimenta dele mesmo, que é a Eucaristia. Quantos entendimentos a gente pode ter desse Evangelho de hoje, não é mesmo? São muitos pontos
E aí eu não quero me alongar, já estou assim ultrapassando mais o tempo normal das minhas propostas de meditação, mas você pode tomar este evangelho e rezar com ele, meditar com ele, agradecer, louvar o Senhor por ser esta porta pela qual nós entramos para a vida e pela qual nós somos salvos. E também por ele, nós ouvindo a sua voz, iremos para as verdes pastagens. Entraremos e sairemos e teremos a vida em abundância. Deus te abençoe e até amanhã.